Fala pessoal, tudo beleza por aí? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise visual por aqui. Hoje a gente vai bater um papo reto, bem direto ao ponto, sobre uma coisa que mexe no bolso e no dia a dia de todo mundo. Esse é o nosso guia prático do eleitor. A ideia da nossa apresentação de hoje é simples. A gente vai cortar todo aquele barulho político, sabe? Aquela gritaria sem fim que a gente vê toda hora nas redes sociais e focar exclusivamente no que realmente importa: resultados concretos. Porque cá entre nós, se a gente quer navegar bem por qualquer eleição e não cair em conversa fiada, a gente precisa de pragmatismo. Então, vamos deixar a emoção um pouquinho de lado e usar a razão. E dar uma olhada no nosso mapa para isso, é bem claro. A gente vai sair daquele conceito abstrato da democracia, daquelas palavras bonitas sobre o futuro da nação, e vamos caminhar direto para o mundo real, onde a mágica realmente acontece. Ou, onde pelo menos deveria acontecer. Nós vamos passar pelos dados, bater o olho nas evidências, dar uma volta pela rua da nossa cidade e chegar lá no finalzinho com um voto que seja realmente consciente. É uma jornada que sai do papel e termina de fato na qualidade de vida de cada brasileiro. O nosso papo passa por 5 passos rapidinhos. Primeiro, a base democrática. Segundo, a prova dos fatos. Terceiro, os portais de transparência. Quarto, o impacto real. E para fechar, o voto consciente e resultados. É um passo a passo simples para empoderar a gente na hora de avaliar os governantes usando a realidade e não discursos vazios. Então, bora pro ponto 1, a base democrática. Ou, como eu prefiro chamar, o fim do barulho. Todo mundo sabe muito bem que o clima político anda exaustivo pra caramba, não é verdade? É uma polarização que parece que não tem fim, é muita briga. E o grande problema desse barulho todo é que ele funciona como uma baita cortina de fumaça. Ele acaba distraindo a gente do que realmente deveria estar sendo debatido na prática. A grande questão que a gente coloca na balança é discursos de um lado, resultados práticos do outro. Sabe aquela foto de perfil em aplicativo de relacionamento que tem tanto filtro, mas tanto filtro, que quando a pessoa chega ao vivo quase não dá para reconhecer? Pois é, promessa de campanha e marketing eleitoral costumam usar esse mesmíssimo filtro. Na TV, no panfleto, nossa, tudo é perfeito. Mas o que a gente precisa avaliar de verdade é o ao vivo, os resultados práticos. É hora de tirar o filtro e olhar para a realidade nua e crua. E essa frase que está aí na tela resume a ópera de um jeito perfeito. Em tempos de polarização, o futuro depende de uma escolha lúcida baseada em dados. No fim das contas, o voto é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para definir o rumo do país. Mas para que esse instrumento funcione de verdade, a gente precisa adotar um processo super objetivo para avaliar o que ex-governadores e ex-presidentes realmente fizeram. Como? Olhando os dados. O que já nos joga direto para o passo 2. A prova dos fatos. Aqui, a gente vai abrir a nossa caixa de ferramentas para avaliar qualquer governo de uma forma bem neutra. A gente vai olhar estritamente para dados oficiais e indicadores concretos, sem achismos. O marketing da campanha disse que resolveu tudo? Maravilha! Vamos ver o que os números oficiais têm a dizer sobre isso. E a gente começa com um assunto pesadíssimo, mas que é fundamental: segurança pública. Essa métrica de mortes por 100 mil habitantes é o dado que realmente importa. Não adianta nada o discurso bonito na televisão falar que a cidade está mais segura. A pergunta que a gente precisa fazer e verificar é: houve uma redução real, estatística, ali na ponta do lápis, no número de mortes por 100 mil habitantes durante aquela gestão? Se o número caiu, excelente. Se subiu, a promessa falhou. É simples assim. Agora, ampliando nossa lupa para saúde e infraestrutura, a gente tem 2 indicadores que não mentem de jeito nenhum: mortalidade infantil e saneamento básico. A mortalidade infantil apresentou uma queda contínua? A rede de esgoto e de água tratada foi realmente ampliada? Saneamento é aquele negócio, né? É uma obra que fica debaixo da terra, então político costuma dizer que não dá voto porque ninguém vê. Mas os indicadores de saúde vêm sim, e o cidadão sente a diferença brutal quando não tem doença batendo na porta. A prova dos fatos está aí. Na educação, a nossa prova de fogo é o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Olha só essa evolução no gráfico para os anos iniciais, saltando de 4,2 para 4,6, depois 4,9, chegando ali em 5,4. Isso não é palpite, não é opinião de ninguém, é o registro oficial mostrando que as crianças estão, de fato, aprendendo mais. Quando a qualidade do ensino sobe de verdade, o gráfico acompanha. E claro, a gente precisa falar do bolso. Economia. De um lado, a gente tem que checar se a inflação está sob controle, o que significa ter estabilidade no preço das coisas lá no supermercado. Do outro lado, o aumento da renda real. O que isso quer dizer na prática? Que não adianta nada o salário aumentar um pouquinho se a inflação vier e corroer tudo. A avaliação econômica sincera acontece quando a gente se pergunta:
A inflação foi controlada e, ao mesmo tempo, o poder de compra e a dignidade das pessoas melhoraram? Essa é a prova dos fatos na economia. Certo? Aí é super natural surgir aquela dúvida. Pô, legal, a teoria dos dados é linda, mas onde é que eu acho isso tudo? E é exatamente aí que a gente entra na nossa terceira parte, portais de transparência, a nossa lupa cidadã. A gente vai desmistificar isso agora, porque qualquer cidadão comum com um celular simples na mão consegue agir como um auditor das contas públicas. É 1000 vezes mais fácil do que parece. O passo a passo é muito direto. Consultar rankings comparativos de institutos sérios para ver quem é reconhecido como bom gestor com base em dados. 2. Acessar os portais de transparência. Gente, hoje em dia, basta abrir o buscador da internet no celular, digitar Portal da Transparência e colocar o nome da sua cidade ou do seu estado do lado. Dá para ver o orçamento ali na hora. É de graça e aberto para todo mundo. E o passo 3, que é disparado meu favorito, comparar as promessas do passado com as entregas reais. O que estava no panfleto da eleição virou ponte, virou hospital de verdade ou virou só desculpa esfarrapada. O histórico não apaga, viu? A nossa missão agora é trazer todos esses dados grandiosos para o quintal de casa. É hora de regionalizar a coisa. Usando essa lupa cidadã, a gente foca na nossa rua, no nosso bairro. A segurança melhorou aqui perto? O posto de saúde tem médico atendendo? A escola da região está funcionando direito? O comércio local está girando e gerando emprego? A gente precisa verificar se aquelas melhorias estruturais bateram na nossa porta. E isso já nos leva direto para a quarta etapa do nosso guia, o impacto real. A gente costuma brincar que a internet e os discursos aceitam absolutamente qualquer coisa, mas a rua não mente. A gente sai do mundo abstrato das planilhas e pisa no asfalto. É aqui que o bicho pega. Aqui a gente faz uma pausa importante. Essa é a pergunta que precisa quebrar qualquer padrão automático na hora de decidir o voto. A vida do brasileiro melhorou de verdade? Antes de confirmar qualquer número na urna, a gente precisa fazer essa reflexão bem profunda e muito honesta. Aquela mudança que foi tão prometida, ela foi sentida na pele ou ficou só lá no campo da esperança? Sem paixão partidária, é só o cidadão encarando a própria realidade. Porque quando o impacto é real, ele é muito visível, não dá para negar. A verdadeira melhoria se traduz na nossa rotina. São escolas funcionando bem, ruas limpas, pavimentadas e com saneamento, e aquele comércio de bairro super movimentado gerando vaga de emprego. É essa mudança que você consegue enxergar, que você consegue apalpar no ambiente, que comprova se a vida melhorou mesmo e se tem mais oportunidade para todo mundo. E assim a gente chega na parte 5, voto consciente e resultados. Depois de entender a base de tudo, analisar a prova dos fatos, usar a nossa lupa da transparência e checar o impacto lá na rua, chegou a hora da nossa responsabilidade. É o nosso poder final. Então, o grande segredo se resume a essa equação muito simples que está aí na tela. Voto consciente é igual a informação mais escolha mais resultados. Não tem mistério nenhum. A gente coleta informações reais e confiáveis, depois faz uma escolha com base nessa avaliação super objetiva, e o resultado dessa soma inteira tem que ser a nossa exigência por entregas concretas do outro lado. É um ciclo que não aceita fake news e não acredita em milagre. A gente já vai se encaminhando para o final do nosso papo com essa mensagem. Democracia que transforma exige compromisso com o futuro e resultados concretos. Fortalecer o nosso país não tem nada a ver com vestir a camisa de um lado ou de outro de forma cega, como se fosse torcida de futebol. É sobre manter o equilíbrio, é sobre cobrar a transparência e colocar os fatos rigorosamente acima de qualquer ideologia. Só assim, a democracia vira uma ferramenta real de transformação. O que nos deixa com essa pergunta final, só para ficar ecoando na cabeça da gente até o dia da eleição. A escolha nas urnas vai ser baseada em promessas vazias, daquelas cheias de filtro, ou na prova dos fatos. O poder, a ferramenta e a lupa estão nas mãos de quem vota. O próximo passo prático agora é com cada um. Muito obrigado por acompanhar e seguir até aqui. Espalhe essa ideia de avaliar os gestores por resultados práticos e até a próxima análise.